O Lula vai recuperar os direitos políticos dele, ele vai poder ser candidato a presidente da República em 2022, se ele quiser. Como que eu posso afirmar isso? Eu vou explicar com calma, você vai entender a situação toda, vai ficar bem claro. Então vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Por favor, já se inscreve no canal, ajuda a fortalecer o nosso trabalho. É muito importante que você se inscreva, tá? Se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 e aí fica a seu critério. Tá bem? A situação é a seguinte, o Lula está às portas de ter os direitos políticos de volta. Porque o Lula está solto, mas ele ainda não está com os poderes políticos dele. E eu vou explicar para você por quê, como é que é essa salada, tá? Primeira coisa que eu faço para você é o seguinte, vou fazer uma pergunta. O Lula hoje, pela lei brasileira, ele é culpado ou ele é inocente? Porque a gente viu, o Lula foi condenado no caso do Triplex, o Lula foi condenado no caso do sítio de Atibaia, mas eu te pergunto, para a lei brasileira hoje, o Lula é culpado ou o Lula é inocente? Vou começar a explicar então. O artigo 5º da Constituição diz bem claro o seguinte, ninguém será considerado culpado até sentença condenatória transitada em julgado. Isso quer dizer o seguinte, enquanto der para recorrer, enquanto tem uma instância superior que você possa recorrer, ninguém pode ser considerado culpado, certo? Então por que o Lula estava preso? Porque foi feito um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Lembra dessa frase do Romero Jucá? Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. O que eles queriam fazer? Queriam tirar a Dilma para dar o poder de volta para a direita. Então, deram um jeito de fazer o impeachment da Dilma, inventaram um pretexto lá dizendo que era crime de responsabilidade, as pedaladas fiscais, tiraram ela. Só que não podiam tirar a Dilma da presidência e depois devolver a presidência para o Lula, 1 ano e meio depois. Precisava tirar o Lula do páreo. Então mudaram esse entendimento de que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado, enquanto ele possa recorrer. E começaram, olha só, a Constituição é de 88. Até 2016, sempre foi, enquanto tiver alguma instância, não é culpado, não pode ser preso. Mudaram esse entendimento para prender o Lula. Aí o Lula foi preso após a segunda instância porque eles mudaram o entendimento, rasgaram a Constituição. A verdade é essa, o Lula nunca poderia ter sido preso. Foi preso, ficou preso 580 dias, passou a eleição, o Bolsonaro foi eleito, aí a Constituição que estava rasgada, eles falaram, olha, precisamos colocar a Constituição inteira de novo. Voltaram para o entendimento antigo de que ninguém pode ser preso até o trânsito em julgado. Gente, olha que absurdo. Aí soltaram o Lula, porque o Lula não tinha ainda sentença transitada em julgado, não tinha chegado até o STF, por exemplo. Então ele não poderia estar preso. Para a lei brasileira, o Lula é inocente. Enquanto não chegar lá no STF, ele é inocente para a lei brasileira. Mas por que o Lula não está com os direitos políticos dele, então? Porque tem uma outra lei, que é a lei da ficha limpa, que trata exatamente de eleição. Para você ter direito de se candidatar, você não pode ter uma sentença condenada em segunda instância. Então, com uma condenação em segunda instância, você não pode ser preso, mas a sua ficha já é considerada suja, você não pode ser candidato. Então, apesar do Lula não poder ser preso, ele tem a ficha suja e ele precisa tirar essas condenações para que ele volte a ter os direitos políticos dele. Aí qual que era a saída para ele ter os direitos políticos de volta? São duas condenações em dois casos diferentes. Uma é o sítio de Atibaia. Esse já foi decidido, né? Aquela história dos prazos, das alegações finais. O Sérgio Moro deixava a defesa e o delator fazerem as alegações finais no mesmo prazo. E é claro que a defesa tem que falar por último, porque se ele vai se defender, ele tem que saber qual que é a acusação. Mas não, faziam no mesmo prazo. Então isso já foi decidido que não pode acontecer, o processo tem que ser anulado. Então é só o STF voltar, o processo do sítio de Atibaia vai ser anulado, vai voltar para antes da primeira instância. No caso do Triplex do Guarujá, é a suspeição do Sérgio Moro. Quando foi em dezembro de 2018 ainda, olha, 2018 nós estamos falando, o Lula entrou com um pedido, a defesa do Lula
dizendo que o Sérgio Moro era suspeito para julgar o Lula, porque ele aceitou ser ministro do Jair Bolsonaro, então ele era suspeito, ele odiava o Lula, ele não podia ter julgado o Lula, e por isso ele pediu um habeas corpus, quer dizer, deixa eu ficar aqui em liberdade, e aí vocês analisam se o Moro poderia me julgar ou não. E aquilo, gente, habeas corpus na justiça é prioridade, porque funciona assim. Imagina que eu sei que eu sou inocente, mas mandaram me prender. E eu falo, não, gente, eu tenho as provas. Só que, pera lá, essas provas estão vindo pelo correio, vão levar 5 dias para chegar. Espera pelo menos as provas chegarem, que aí eu vou provar que eu sou inocente, eu não preciso ser preso. Aí o juiz pode me conceder o habeas corpus para falar, vamos esperar a prova chegar então, não vamos prender o rapaz agora. Então o habeas corpus é prioridade, o habeas corpus é julgado em horas, é julgado no máximo em dias, mas é julgado rapidamente. O do Lula desde 2018 ainda não foi julgado. Com o Lula, tudo é diferente. Aí, qual foi a situação? Em dezembro de 2018, eles resolveram julgar. Votou o Fachin, que era o relator da segunda turma, e disse que não, que ele não achava que Sérgio Moro era suspeito ou não, ele ia contra o Lula a favor do Sérgio Moro. 1-0 para o Sérgio Moro. Veio a Carmen Lúcia, e a Carmen Lúcia acompanhou o Fachin, falou também voto pelo Sérgio Moro contra o Lula. Então nesse julgamento o Lula estava perdendo de 2-0 e são 5. Ele precisa dos outros 3 votos para dar a suspeição do Sérgio Moro. Aí veio o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes odeia o Sérgio Moro. Ele odeia Dallagnol, ele odeia Lava Jato. Para vocês terem uma ideia do quanto ele odeia essa gente, olha o que ele falou uma vez lá no STF, dá uma olhada. Pensou com essa fundação do Deltan Dallagnol foi criar um fundo eleitoral. Era para isso. Imagine o poder, quantos blogs teriam, quanta coisa teria à disposição. Veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente. Desqualificada. Desqualificada. Quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde. Quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público. Isto é um modelo ditatorial. Esta gente não... se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Não sabem o que é processo civilizatório. Não sabem o que é processo. Pois é, ele detesta o Dallagnol, ele detesta o Sérgio Moro e ele vai votar a favor do Lula. E o Lewandowski, que seria um outro voto, já tinha falado que ia votar com o Lula. Então seria um 2-2. Provavelmente o Lula seria solto em 2018, mas o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito. O país estava naquele clima de eleição e festa do Bolsonaro, não sei o quê. O Gilmar Mendes, que é esperto, o que ele fez? Falou, não vamos votar agora, porque agora vai ser difícil soltar o Lula. Pediu vistas. Pedir vistas é o seguinte, olha, eu preciso entender melhor esse processo aqui, então me dá mais um tempinho para eu ler. Aí ele pediu vistas, o processo foi interrompido, o julgamento parou no meio. Volta a ser julgado quando ele decidir, porque como foi ele que pediu vistas, ele é que decide, ó, vamos continuar o julgamento. Então o julgamento foi interrompido em 2018, 2-0 para o Sérgio Moro. Em 2029, em junho, vem a Vaza Jato. Aquele monte de mensagem que a gente viu entre o Dallagnol, o Sérgio Moro, todos os bastidores daquilo, um verdadeiro escândalo. Já era para ter julgado ali também, mas não julgaram. Vamos julgar mês que vem, vamos julgar depois, até porque as mensagens chegaram para o STF. Lembra que o Moro prendeu o hacker de Araraquara? Então as mensagens chegaram para o STF, aí você tinha que analisar. Tinha que fazer perícia de tudo, era muito material. Aí ficou, vai ser em setembro, vai ser em outubro. O ano acabou, eles fizeram 2 meses de recesso, aí o Celso de Mello, que seria o 5º voto, entrou de licença médica. Aí eles falaram, se já está 2-0 contra, provavelmente vai empatar em 2-2, precisa do voto do Celso de Mello. Vamos esperar então ele voltar. Celso de Mello votou, mas veio o coronavírus. Agora a situação é o seguinte, qualquer momento em que o Gilmar Mendes quiser colocar em votação, é ele que decide. O voto dele a gente já sabe que é a favor do Lula, o Lewandowski já falou que o voto dele também é a favor do Lula, e o Celso de Mello também. Então, quando essa votação acontecer, provavelmente vai ser 3-2 para o Lula,
o Sérgio Moro vai ser decretado suspeito naquele processo e volta tudo para antes da primeira instância. Volta lá para o começo, vai ter que ser outro juiz que vai começar o julgamento de novo. E demora. O julgamento para acontecer, tudo de novo, testemunhas, tudo, 2 anos. Então, o que deve acontecer daqui para frente? Tá tudo parado agora, porque eles não estão se reunindo no plenário por causa do isolamento, eles estão todos lá de quarentena, ninguém está podendo se reunir. Quando isso acabar, que a gente não sabe quanto é, o Gilmar Mendes já falou, voltando, primeira coisa vai ser julgar a suspeição do Sérgio Moro. Aí, vamos dizer que seja quando? Maio, junho, julho. Quando eles voltarem, a gente não sabe quando é, vota-se e é a suspeição do Sérgio Moro. Aí o Lula recupera os direitos políticos dele, os processos têm que voltar para o zero, têm que ser julgados de novo. Dá tempo até 2022? Provavelmente não. Provavelmente não, porque demora, você tem que ter o processo todo, mesmo que eles consigam condenar o Lula na primeira instância, você recorre, tem a segunda instância, só conseguiram prender o Lula rápido porque foi tudo atropelado. Os processos nunca são tão rápidos desse jeito. O processo do Lula atropelou mais de 2.000 processos para poder ser julgado tão rápido. Então, num curso normal, não dá tempo. Então, o Lula recuperando os direitos políticos agora em 2020, provavelmente do meio do ano para lá, até 2021. 2022 já é eleição, não vai ter como condenar o Lula de novo em segunda instância para tirar os direitos políticos dele. Então, olha, o que dá para a gente afirmar? O Gilmar Mendes dizendo que quando voltarem dessa quarentena vão julgar, a primeira coisa vai ser a suspeição do Sérgio Moro, ele está dizendo o seguinte, todas as condenações vão ser anuladas, o Lula recupera os direitos políticos dele, o processo tem que voltar lá do começo, vai ter que outro juiz começar o processo e vai embora. Aí até que vem um outro julgamento de primeira instância, o Lula pode ser absolvido, porque não tem provas. Lembra do Dallagnol? Não tenho provas, tenho apenas convicções. O próprio Sérgio Moro condenou o Lula por atos indeterminados, quer dizer, nem ele sabe por que ele estava condenando, nem o Lula até hoje sabe por que foi condenado. Então, um juiz sério vai absolver o Lula. Se não absolver, se condenar, até que chegue lá, o Lula recorre, vai para a segunda instância, já passou a eleição de 2022, o Lula vai poder concorrer. Essa é uma notícia boa. O Lula vai recuperar os direitos políticos dele, isso dito pelo Gilmar Mendes, assim que o plenário voltar a se reunir. Não tem pressa, viu? Não tem pressa. Não fica querendo que o Lula recupere os direitos políticos agora, porque dá mais tempo para esse pessoal começar a querer atropelar as coisas e condenar o Lula de novo. Quanto mais para frente acontecer, é até melhor. Deixa para lá para o fim do ano, depois eles julgam sem pressa. Controle a sua ansiedade. Porque o Gilmar Mendes já falou, assim que voltar a gente julga, quando julgar a gente já sabe que o placar vai ser 3-2, o Lula vai recuperar os direitos políticos, em 2022 ele é candidato, ele não precisa ter os direitos políticos hoje, tá? Ele precisa ter em 2022. Então controle a sua ansiedade, mas eu quero. Fica tranquilo porque o caminho já está traçado. Boa notícia, tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Agora eu vou colocar o nome das pessoas que ajudam lá no Apoia-se, que é uma forma de agradecimento. Valeu? Um grande abraço para vocês e eu já fui!